Olá amigos, feliz sábado. Nós estamos a partir desse momento iniciando a nossa transmissão e eu queria agradecer a sua companhia. Seja muito bem-vindo. Esta é a Igreja Central Adventista do Sétimo Dia de Jussara e nós estamos aqui nesse momento para proclamar a Palavra de Deus, para nós estudarmos juntos essa mensagem de hoje e para nós tirarmos algumas lições práticas para a nossa vida espiritual. Nós gostaríamos de estender um abraço aí a todo o nosso distrito, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, até mesmo de longe. E eu queria, nesse momento, iniciar essa mensagem orando para que a gente possa convidar o nosso Deus para estar conosco nesse momento ao abrirmos a sua palavra. Vamos lá? Feche seus olhos. Bondoso Pai, que alegria poder abrir a sua palavra esta manhã. Nesse momento nós pedimos, ó Pai, que o nosso pensamento se volte para a tua palavra. Que a gente possa se concentrar naquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a aprender e que a gente coloque isso também em prática em nossa vida. Continue conosco, Pai. Dá-nos sabedoria e compreensão. Nós te pedimos uma bênção também sobre a nossa família, por cada família aqui representada. E tudo isso nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. Esse texto ele fala sobre a história do jovem rico. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre essa história. E nós vamos tirar aqui duas lições para a nossa vida espiritual. Eu espero que você tenha a oportunidade de estar conosco aí acompanhando cada detalhe dessa história. Vamos lá? Vamos começar a leitura. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Mas tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, e por ser dono de muitas propriedades, foi embora. Veja, essa história é uma história que é conhecida de muitos de nós. Mas eu gostaria de começar ressaltando alguns pontos interessantes nessa história que podem nos ajudar a compreender quais são as lições que Cristo gostaria que nós aprendêssemos essa manhã. Veja, quando eu olho para essa história, eu penso que esse rapaz, ele era um jovem muito promissor. Eu imagino que esse jovem era um jovem muito organizado, um jovem que tinha algumas metas e alguns objetivos na sua vida. Afinal de contas, dentro da história bíblica, esse é um jovem que aparentemente era muito jovem para ser uma pessoa rica, né? Isso me faz crer que desde muito cedo ele lutou para conquistar aquilo que ele gostaria. Então eu imagino que ele, quem sabe, eu tivesse na sua vida uma lista com algumas metas, alguns objetivos, quem sabe uma agenda com todas as prioridades da sua vida. E como nós podemos perceber aqui, diante de alguns detalhes, ele era um jovem espiritual e muito dedicado à vida espiritual. Porque, afinal de contas, na conversa que ele tem com Cristo aqui, ele começa a ressaltar: olha, eu tenho observado muitas coisas, eu tenho feito muitas coisas, o que me falta ainda? Né? Então, isso demonstra que ele, na parte espiritual, era um jovem muito promissor, né? Mas o que me chama a atenção nessa história é o seguinte: ele pergunta para Jesus como que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Eu imagino o seguinte: nós como seres humanos, se há algo que a gente não tem controle na nossa vida, é sobre a nossa finitude. Ou seja, nós não sabemos quando nós vamos morrer, né? E até quando vamos viver. Isso é uma coisa que nenhum de nós sabe. E eu creio que na mente daquele jovem, ele tinha no pensamento dele a certeza de que Jesus teria essa resposta. Afinal de contas, Jesus era um mestre e muito sábio naquela época. Então ele não hesitou e foi até Jesus com esse questionamento: olha, eu já consegui alcançar algumas coisas em minha vida, na parte, quem sabe, relacional, quem sabe na minha parte de uma pessoa administrativamente, assim, financeira bem. Eu sou um jovem espiritual, eu tenho respeito da minha comunidade nessa questão espiritual. A única coisa que eu não tenho sob o meu controle ainda é sobre essa questão de vida eterna, ou seja, do porvir. Então eu imagino que esse jovem, ele era um jovem que tinha a sua vida sob controle,
E ele queria um pouco mais, ele queria saber como ele poderia organizar melhor a sua vida, sabendo o que viria depois. Como ele poderia, o que ele poderia fazer para alcançar essa vida eterna. E ele acreditava que Jesus teria essa resposta. E por isso ele foi questioná-lo naquele momento. Ele tinha um controle sobre várias coisas da sua vida, ele queria ter, quem sabe, mais um controle. Ele dirigia muito bem a sua vida, ele sabia cuidar da sua vida financeira. E a única coisa que o incomodava naquele momento era justamente esse ponto. E por isso ele tinha certeza de que Jesus poderia ajudá-lo. Ele poderia dar a resposta, quem sabe, para ele, daquilo que ele pudesse fazer para, quem sabe, fechar todo aquele planejamento de vida que ele tinha na sua trajetória de vida, até aquele momento. Mas, quando me deparo com um pensamento de um filósofo existencialista chamado Søren Kierkegaard, ele tem um pensamento que diz assim: quando o que mais nos atemoriza é a morte, aí então nós queremos viver. Mas quando o que mais nos atemoriza é a vida, aí então nós queremos morrer. Veja, quando nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo hoje, você se lembra, que se recorda que antes dessa pandemia, nós vivíamos a nossa vida aí, corrida, né, de um lado para o outro, e o pensamento ou a atitude que mais se ouvia se dizer até então eram de pessoas completamente confusas, com depressão, ansiosas, e muitas dessas pessoas tirando a própria vida, né, se suicidando. Tudo isso porque os temores da vida, os temores que a vida traziam para o ser humano, faziam com que ele não quisesse mais viver. E após a chegada da pandemia, né, dessa crise que nós estamos vivendo hoje, tendo a morte como algo certo, né, as pessoas desejam agora viver, né, e fazem de tudo para lutar pela vida. E eu penso que esse rapaz, ele tinha uma vida boa. Logo, ele não queria morrer. Então, por ele ter uma vida boa, ele queria viver mais, ele queria saber até onde ele poderia viver e o que ele poderia viver após essa vida, né, aqui neste mundo. E por isso ele foi questionar Jesus, né? Ele queria saber o que viria depois. Olha, como que eu posso me planejar do porvir, né? Na vida eterna, o que eu posso fazer, né? E por mais que nós sejamos bons amigos, ou levemos uma vida saudável, ou tentemos nos cuidar da melhor forma possível, a gente sabe que a nossa vida não está garantida. Em algum momento, por alguma razão ou outra, a gente pode falecer, a gente pode morrer. E eu imagino que esse jovem, o sonho dele era ter o controle total da sua vida. E esse, na verdade, quem sabe, é o sonho de todo ser humano. Não sei se você está me entendendo. Como eu disse aqui, eu gostaria de tirar 2 lições desse texto. A primeira delas é que a vida que o homem sonha em ter. Qual é a vida que o homem sonha em ter? É uma vida de total controle e independência. Você sabe que a maioria de nós, como seres humanos, a gente gosta de ter o controle da nossa vida. A gente gosta de ir aonde a gente quer, a gente gosta de fazer o que a gente gosta, a gente gosta de comer, a gente gosta de fazer as coisas do jeito que a gente quer. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas saem da rotina que a gente vive, a gente fica confuso, ou a gente tenta tomar algumas atitudes tentando controlar a nossa vida e muitas vezes a gente não consegue. Então, o sonho de todo ser humano é ter a sua independência, ou seja, fazer aquilo que ele tem vontade. Era justamente isso que este jovem ele tinha no seu coração. E ele já havia cumprido muitas metas na sua vida, ele já havia alcançado ali, quem sabe, seu status social, a sua vida financeira, agora a sua vida espiritual. Ele gostava já, ele tinha o controle da sua vida espiritual porque ele cumpria as coisas tudo certinho. E quando a gente vai para o livro de Marcos, do capítulo 10, nós temos essa mesma história, mas há um verso que diz assim: Jesus o olhou e o amou. E por que esse texto diz isso? Porque Jesus via no coração daquele jovem a sinceridade dele. Ele era sincero naquilo que ele estava dizendo, ele era sincero na sua vida, ele tinha uma vida cuidadosa, cautelosa, uma vida que tinha uma projeção para o futuro, mas a única coisa que esse jovem não tinha, ou que ele gostaria de ter, era essa independência de Deus. Ou quem sabe isso nem se passava pela cabeça dele, mas era algo inato dele. E muitas vezes, amigos, nós temos esse mesmo pensamento em nosso coração.
Como eu disse, o sonho de nós, como seres humanos, é sermos independentes. Você sabe que quando nós somos pequenos, desde criança, a gente quer ser independente. Então, quando a criança ela começa a andar, começa a sair com os pais, ela vai atravessar a rua, ela não quer dar mais a mão para os pais. Quando ela cresce, ela quer ir para a escola sozinha. Quando ela começa a ter uma idade já de jovem, ele quer trabalhar para poder comprar aquilo que ele deseja, ir nos lugares que ele deseja, ser independente, sair sozinho com a namorada. E aí ele casa, e assim, veja, em toda a história do ser humano, ele sempre teve o desejo de ser uma pessoa independente. Mas esse não é o sonho de Deus. O sonho de Deus, muito pelo contrário, ele deseja que nós sejamos independentes. E se você for olhar na verdade, nós somos dependentes de tudo. Porque quando nós somos crianças, nós somos dependentes do nosso pai, da nossa mãe. Quando nós somos jovens, nós somos dependentes da escola para poder ser alguém nesse mundo. Quando nós crescemos mais um pouco, nós somos dependentes do trabalho, do meu chefe, do meu patrão. Quando eu caso, eu dependo da minha vida financeira, do meu status para poder coordenar a minha vida. Então, a vida inteira nós somos dependentes, não há como nós sermos independentes de tudo. E nem esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente seja dependente dele, dependente do próprio Deus. Então, o sonho que eu entendo que esse rapaz tinha no seu coração era um sonho onde Deus não entrava ali. Apesar de ser uma pessoa espiritual, apesar de ser uma pessoa que se dedicava à risca aos mandamentos de Deus, uma coisa que me mostra nesse texto é que ele conhecia os mandamentos profundamente, mas me parece que ele não conhecia o Deus desses mandamentos, o autor dessa lei. Ele sabia a lei, mas quem sabe ele não conhecia o autor da lei. Ele não tinha conhecimento de vida do autor da lei. Tanto é que quando nós olhamos para aquilo que Jesus diz nesse texto, olha, se você quer herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele com muita sinceridade diz, olha, eu guardo, mas quais que você deseja que eu guarde? E aí Jesus ele começa a citar ali, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. Veja, são todos mandamentos sociais, todos mandamentos que têm a ver com o relacionamento com o próximo. E por que Jesus ele não cita os primeiros mandamentos? Porque Jesus não via nele em nenhum momento algum problema em relação a que ele servia a Deus. Como ele servia a Deus? Amarás a Deus, guardar o sábado, não ter outros deuses diante dele. Ou seja, nessa parte dos primeiros mandamentos ele fazia muito bem. Mas os mandamentos sociais é o que Jesus cita ali, querendo dizer há algum problema, que há uma falta de relacionamento aqui. E dentre esses mandamentos sociais, o único mandamento que Jesus não cita é o não cobiçarás. Porque ele sabia que esse era um dos problemas do coração daquele jovem, né? E você sabe que a cobiça, ela está no coração do ser humano. De querer ter aquilo que ele não tem, de desejar aquilo que ele não pode. E Jesus sabia que no coração dele ele desejava essa independência de Deus. Mas a resposta ou a virada dessa história aqui está justamente no verso 21. E quando nós lemos o verso 21 diz assim, olha, disse-lhe Jesus, se você de fato quer ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E eu queria dizer para você, amigo, o seguinte, todas as vezes que nós ouvimos essa história, parece que a ênfase desse texto está justamente nesse ponto, né? Vai, vende tudo que você tem e, por que o jovem não serviu ou não seguiu Jesus? Porque ele amava a riqueza. Amigos, na verdade, eu gostaria de ressaltar aqui para você agora o ponto da virada e o que Jesus gostaria de ensinar para esse jovem. E aqui a gente entra na segunda lição desta manhã, o sonho de Deus para o homem. Nós já vimos aqui qual é o sonho do homem, né? O sonho do homem é ser independente, é ter as coisas sob seu controle, fazer as coisas do seu jeito. Mas qual é o sonho de Deus para o homem? É justamente esse texto que nós vamos aprender. Veja, quando nós lemos aqui o começo do texto, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vírgula. Aqui está o ponto. Depois da vírgula, se queres ser perfeito, vírgula, Jesus ele acrescenta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, está lá. Eu queria que nesse momento você tirasse essa parte e completasse depois com o final do texto. Então vamos tirar essa parte onde Jesus fala, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois
e depois ele diz assim, vem e segue-me. Então se a gente tirar essa parte, fica assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, segue-me. Aqui está o ponto principal aonde Cristo gostaria de nos ensinar e ensinar aquele jovem. Ele está começando a dizer assim, amigo, se você quer de fato ser uma pessoa perfeita, se você quer ser uma pessoa que quer alcançar a plenitude, me segue. Esse é o ensinamento de Cristo para aquele rapaz. E esse é o ensinamento de Cristo para nós hoje. Se você quer ser perfeito, me segue. Mas há um detalhe interessante, amigos, que eu gostaria de ressaltar nesse ponto também, que é a palavra perfeito. Jesus ele diz assim, olha, se você quer ser perfeito, o que é perfeito? Quando a gente ouve essa palavra perfeito, o que vem na sua cabeça? Uma pessoa que não erra? Uma pessoa que não tem pecado? Uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, é isso? Não. Quando nós vamos para o original, a palavra perfeito no original, no original grego, ela significa teleos. O que significa a palavra teleos? A palavra teleos significa inteiro, íntegro, maduro, não pela metade, né? Então Jesus ele estava querendo dizer para aquele jovem o seguinte, olha amigo, se você quer ser uma pessoa madura espiritualmente, se você quer ser uma pessoa completamente inteira, dedicada a Deus, você só precisa de uma coisa, me seguir. Percebe? O ensinamento de Jesus para aquele rapaz nesse momento. Ele olhava para aquele rapaz e ele olhava para o coração dele, ele via sinceridade naquele rapaz, mas o que aquele rapaz ele não conseguia enxergar é que para ele completar a sua jornada, ou a sua expectativa de vida, ou aquele plano que ele tinha para a sua vida, ele só faltava uma coisa para ele, seguir Jesus. Era isso que faltava para ele, olha, você precisa me seguir para que você aprenda de mim o que é ser um discípulo. Então, Jesus estava dizendo para ele, olha, se você quer ser maduro, inteiro, completo, se você quer ser realmente, ter a sua vida espiritual completa, você precisa me seguir. Você conhece a lei, mas quem sabe falta lhe conhecer o autor da lei. Eu sou o autor da lei. Não é à toa que quando ele disse, olha, o que farei eu de bom? E Jesus responde para ele, olha, por que fala acerca do que é bom? Bom só existe um. De quem que ele estava falando? De Deus, dele mesmo. Ou seja, se você quer ser bom em observar, você precisa entender o seguinte, bom sou eu sou Deus, eu sou o autor dessa lei. Já que você conhece tanto a lei, você precisa agora me conhecer. Eu sou o autor da lei. Só que para você me conhecer, você tem que me seguir. Então você percebe o ensinamento que Jesus está trazendo para a vida desse rapaz e para a nossa vida hoje também? O interessante é que quando nós lemos essa história, nós entendemos a dificuldade que aquele jovem tinha no seu coração. E essa é a mesma dificuldade que os discípulos tinham. E é a mesma dificuldade que nós temos. E qual é essa dificuldade? Veja, enquanto os discípulos pensavam mais neles, do que naquilo que Cristo estava fazendo por eles, eles continuavam não entendendo. Então qual que é o nosso erro, qual que foi o erro daquele jovem e qual é o erro dos discípulos, que os discípulos cometeram? Eles pensavam mais neles do que naquilo que Cristo estava querendo fazer por eles. E hoje não é diferente, amigos. Nós pensamos muito em nós, mas quem sabe deixamos de lado aquilo que Deus deseja para nós. E você sabe o que Deus deseja para você. Deus deseja que nós sejamos salvos, que nós herdemos a vida eterna. Mas muitas vezes nós nos chocamos com as nossas próprias vontades, com aquilo que eu quero. E a gente acaba deixando Deus de lado. E esse texto, essa palavra perfeito, ela também é encontrada no livro de Mateus, capítulo 5, verso 48, aonde Jesus ali diz assim, olha, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E aqui Jesus ele não estava falando de ser perfeito no sentido de não ter pecados ou de ser uma pessoa que não tem defeitos, não. Eu já disse para você, a palavra perfeito aqui significa maduro, completo, não pela metade. Então Jesus nesse contexto, onde ele estava falando acerca do amor ao próximo, né? O contexto do livro de Mateus, no capítulo 5, exatamente nessa parte, ele está falando acerca do amor ao próximo. E o que Jesus quer dizer, na verdade? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, você deve amar como Deus ama, ter maturidade. Nós não amamos como Deus ama. Ser perfeito como é perfeito o Pai é amar como Deus ama. Nós não amamos como Deus ama, nós escolhemos a quem amar. Algumas pessoas nós não gostamos,
outras nós, né? Mas Jesus não é assim, Deus não é assim. Ele nos ama independente de quem nós somos, dos defeitos que nós cometemos. Se Deus fosse levar em consideração todos os nossos erros, quem sabe Ele nem olharia para a nossa cara mais, mas Deus não é assim. E por isso Ele diz nesse texto, num contexto, Ele diz assim, olha, sede maduros, ou seja, amem como Deus ama. Esse é mais um exemplo onde essa palavra perfeito, a teleos, ela é utilizada. Mas eu queria te dar um outro exemplo. No livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1, há um texto aqui que ele também tem essa palavra perfeito, só que no hebraico, que significa tamim, né? Essa palavra tamim no hebraico, ela tem o mesmo sentido da palavra teleos, que significa maduro e perfeito. Está no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1. O contexto aqui é o chamado de Abraão. Preste atenção nesse texto. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Essa palavra perfeito aqui é tamim. Quando a Bíblia ela foi traduzida do seu original hebraico para a tradução do grego, que foi a Septuaginta, né? A Bíblia traduzida do hebraico para o grego, a palavra utilizada para substituir a palavra tamim é a mesma palavra teleos no grego, que significa maduro, inteiro, não dividido. Então, se a gente pudesse ler novamente, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e sede maduro, completo, não pela metade. Percebe? O que era Abraão naquela época? Abraão, ele era um homem rico, ele já havia alcançado tudo que ele podia alcançar na sua vida, ele tinha uma vida estável, uma família bonita, ele tinha dinheiro, ele tinha, na sociedade ele era muito bem visto, e Deus aparece para Abraão, e o que Deus pede a Abraão? Anda comigo, sede perfeito, ou seja, cresça, amadureça andando comigo. E para onde Abraão foi? Deus aparece para ele e diz assim, olha, vai para o lugar que eu te mandar. Abraão não sabia para onde ele ir. Abraão, ele abandonou tudo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha e seguiu Jesus. Ao contrário do jovem rico. Se a gente pudesse comparar, os dois eram ricos, só que um era jovem, o outro era mais maduro, de idade. O convite de Jesus foi o mesmo convite de Deus. O convite de Jesus para o jovem, olha, segue-me. E o convite de Deus para Abraão, anda comigo. É a mesma coisa. Só que Abraão, ele deixou tudo para trás. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Já o jovem rico não deixou. E qual foi o problema? O problema do jovem rico é que ele estava tão preocupado em querer administrar a sua vida do seu jeito, que ele não estava preocupado em pensar aquilo que Deus gostaria que ele fizesse ou da maneira que ele gostaria que ele fizesse. Assim, se você for analisar, somos nós também. Nós como pessoas, como seres humanos comuns, nós estamos muito mais preocupados com aquilo que nós pensamos, que nós queremos, que nós desejamos, do jeito que a gente quer, que a gente nem imagina aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E esse era o grande defeito desse jovem rico. Ele era um jovem sincero, ele era um jovem promissor, ele era um jovem que tinha um futuro grandioso pela frente junto com Deus. Mas ele preferiu seguir a sua própria vontade, ele preferiu seguir aquilo que ele achava melhor para a sua vida. Você não acha que isso é um problema que tem atingido a cada um de nós? Será que a gente não tem perdido oportunidades com Deus para que Ele possa transformar a minha vida, a sua vida, de forma que a gente consiga alcançar coisas melhores do que aquilo que nós já temos alcançado? É bem verdade que você pode já ter alcançado muita coisa na sua vida nesse momento. Eu não sei, eu não te conheço, eu não sei quais são as suas lutas nesse momento, mas o que você tem planejado para o futuro, mas o que Deus deseja para você, amigos, é muito melhor do que aquilo que você tem imaginado. É muito melhor do que aquilo que você já tem conquistado. E a única coisa que Deus está pedindo para você é o seguinte, olha, anda comigo, segue-me. Segue-me e você com certeza terá muito mais, você alcançará muito mais do que aquilo que você já tem alcançado. Eu me lembro da história de uma classe de seminaristas, aqueles que estudam teologia, né? E eu me lembro que o professor na classe disse o seguinte, olha,
hoje nós vamos fazer uma prova dissertativa. E nessa prova dissertativa, vocês vão responder apenas 2 perguntas. E a pergunta era a seguinte, olha, o que você sabe sobre Deus? O que você sabe sobre Satanás? Era simples. Era só dizer em suas próprias palavras, escrever, na verdade, aquilo que eles sabiam sobre Deus e aquilo que eles sabiam sobre Satanás. Um dos jovens que estava ali, um dos seminaristas, ele começou a escrever. Escreveu uma página, escreveu 2 páginas, 3 páginas. Seus amigos olhavam para ele e ele estava ali completamente concentrado naquilo que ele estava fazendo. O tempo passou e o professor disse assim, olha, nós só temos apenas 1 minuto para vocês terminarem essa prova. E então aquele rapaz, rapidamente ele percebeu que ele não havia feito a segunda pergunta ainda. E o tempo já estava quase acabando, onde ele escreveu uma frase no final para responder a segunda pergunta. E então ele entregou a prova, todos entregaram a prova. E então o professor ele foi dar uma olhada na prova de cada aluno e ele, quando ele parou na prova daquele rapaz, ele viu que ele fez uma bela dissertação acerca de Deus. Mas ele não havia respondido a segunda pergunta, escrito apenas uma frase. E o que dizia naquela frase? A frase dizia assim, eu passei tanto tempo falando de Deus que eu esqueci do diabo, que eu esqueci de Satanás. Sabe o que essa história nos mostra, amigos? Que sabe, nós estamos gastando muito tempo com as coisas deste mundo, com as coisas, quem sabe, que o inimigo tem colocado para distrair a nossa vista deste mundo, do que com Deus. Sabe, aquele jovem, ele tinha uma vida promissora, ele tinha alcançado, quem sabe, várias coisas em sua vida, e isso não é ruim, não tem nada de ruim nisso. O ruim está quando nós deixamos Deus de lado para alcançar os nossos objetivos. Quando na verdade Deus ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer fazer parte da sua vida. Por isso, amigos, a insensatez humana nos leva a caminhos tortuosos. A própria palavra de Deus nos diz que o homem pode fazer até planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu queria te convidar hoje para tomar, na verdade, a mesma decisão que Abraão tomou. Abraão foi convidado por Deus para andar com Ele. O jovem rico foi convidado por Jesus para segui-lo. Mas ambos tiveram respostas diferentes. Abraão largou tudo e andou com Deus. O jovem olhou para a sua vida, olhou para as coisas que ele queria ainda conquistar, e por ter muitos planos, muitas coisas, ele foi embora triste. E você? Qual vai ser a sua resposta nesse dia de hoje? Qual será a sua decisão neste momento? Eu espero que você tome a melhor decisão. Eu espero que você escolha seguir o Mestre. Eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. Eu tenho certeza que essa vai ser a melhor escolha da sua vida. E se você tem esse desejo, eu queria que você orasse comigo nesse momento. Vamos lá? Querido Deus, obrigado, Pai, por esta mensagem poderosa. Obrigado por saber, Senhor, que o Senhor tem um carinho especial por cada um de nós. E que o Senhor deseja, Pai, que tão somente a gente siga os Teus passos. Porque o Senhor sabe o caminho. O Senhor esteve aqui conosco, o próprio Jesus, e disse para cada um dos seus discípulos, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, ó Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, que abençoe a cada amigo que está nos ouvindo esta manhã. A cada amigo que está ouvindo essa mensagem, Senhor, para que ele possa tomar a sua decisão. Eu não sei quais foram os caminhos por qual essa pessoa andou, ou como está a sua vida nesse momento, se é uma vida promissora ou não. Independente, ó Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa colocar no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento o desejo de Te seguir, para que o Senhor possa fazer uma obra completa na vida de cada uma dessas pessoas. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem poder para isso. Irá transformar cada um de nós em seus discípulos. Nós Te pedimos todas essas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.